Bueno, Bom, hoje ha sido foi un día que um hemos dia que estivemos ou estive viendo las noticias vendo as notícias de do, lo que estuvo pasando do que ayer, esteve acontecendo ontem, de ese desse eclipse, y e vemos como vemos como eso en el cielo isso no céu representa representa na Terra alguma coisa muito importante. trató de ocultar el sol Tentou o Sol, y el sol tentou esconder o Sol, a Lua. E o Sol é Cristo, es el sol de justicia, o Sol de justiça. pero Porém, no lo ocultó. não o escondeu, Vean, habrá una o lucha tapou. fuerte. Vê, haverá uma luta Uma forte, batalha está difícil. Apocalipse 17. Uma batalha em Apocalipse 17, tem uma batalha, esse enfrentamento, confronto em Apocalipse 19, e Dice que el Cordero diz que o Cordeiro vencerá. os vencerá. O sea que es una, Ou seja, aqui é hoy vamos uma... a leer alguna Hoje cosita nós vamos ler algumas coisinhas por aí sobre Es isso. una É uma batalla y una lucha batalha, uma luta que ya está que já ganada. está vencida, ganha. O sea, Ou no seja, es que estamos tanteando não é a que ver nós si vamos estamos a tateando, Vamos vendo a se ganhar. vamos ganhar. Nós vamos ganhar, porque ya está profetizado. porque já está profetizado Eso isso. no quiere decir que usted Isso va não a estar quer ahí, dizer que você vai estar aí ou ficar aí prepararse sem se preparar y sin estar e sem estar apercibido apercebido, em alerta con la espada de la e com a palabra espada da bien palavra empuñada, bem empunhada, porque porque esto se le puede tomar isto pode se lhe tomar, por sorpresa. isso pode tomar-te por surpresa. Qualquer ataque do inimigo pode te tomar de surpresa, e então não pode evadir, esquivar desses dardos, se esquivar, se desviar, senão que, pelo fato de que já está profetizada a vitória, isso não nos dá direito também de ser descuidados, senão que, pelo contrário, temos que nos preparar mais e mais, porque a batalha cada vez vai ficando mais récia, mais récia, mais forte, mais difícil. Então, vejam, Deus faz provisão. É como nos exércitos. Eles não mandam nos exércitos, o exército sem a preparação. Primeiro se preparam e depois o enviam para a guerra. E isso, nós não desejamos a guerra, porque tem muito sofrimento, a família sofre. E olhem, isso aí de Israel, isso que está acontecendo lá em Israel, muitas famílias sofrendo. Me estiveram mandando Moshe, lá na universidade onde ele está, que é de preparação para os jovens e todas essas coisas. Ele me mandou uma foto de duas crianças, dois meninos que seus pais tinham matado seus pais. Ele estava consolando eles. Ele dizia: reza para que a redenção venha brevemente para Israel, venha logo para Israel, porque é um momento muito difícil, duro, disse, mas nós já sabemos que o que vai vir, e sabemos o que está profetizado. Mas veja, para a batalha tem-se que preparar. Portanto, Deus permitiu esse tempo tão glorioso e tão maravilhoso, tempo que é de preparação. O céu já está mostrando algo, uma coisa muito importante. O inimigo, o qual tratará o inimigo de opacar, de tirar aquilo que está dando luz, está brilhando na noiva ou para a noiva. Esse resplandor que se viu do lado aí, esse anel, diz que anel resplandor, anel de fogo. Porque eu pensei que alguém fosse dizer algo, é porque não estamos em resplandores. Assim que diz o irmão Branham em uma parte, fala sobre os resplandores. Estamos em um anel de fogo,
E quando passou-se a câmara, eu não sei se muitos prestaram atenção nas notícias, um ou outro comentou a respeito disso também, de que quando estava colocando-se, a lua estava colocando-se aí no centro, chegou a se formar a estrela de Davi. E eu dizia a Sari está aí também Pito, nesta manhã. Vocês não se lembram que, ou não se lembrarão desta frase? E desenha aí uma estrela de Davi. Vejam, até a estrela de Davi formou-se aí. E tem até uns buraquinhos em cima, não sei se prestaram atenção nisso. E olha os dois querubins que estão aí, forma essa... Tudo é refletido no céu, reflete no céu, e se vê as coisas que Deus está fazendo na terra e que fará na terra. De modo que algo grande se avizinha. Vem no meio da igreja e estejam apercebidos, despertos, por tudo que estará acontecendo no programa divino, porque o que desejamos são as bênçãos. E não queremos que nos passe em branco, nos passe por cima, despercebido. Portanto, tem que estar com esse olho profético bem afiado para captar todas essas bênçãos que vêm através da palavra. Tudo é feito através da palavra. Não tem uma só coisa que se possa fazer à parte ou separado da palavra. Tudo é pela palavra falada. De modo que, conscientes dessas verdades bíblicas, continuemos nos preparando para essas promessas, recebê-las, fazermos parte dela e chegar até a meta, a estatura de um varão perfeito, a meta de nossa transformação. Esteve se falando do Monte da Transfiguração. E lá houve um ou uma pessoa que foi adotada. E isso está me dando volta, eu estou pensando nisso, no meio da igreja, que está lá em cima no topo. Isso esteve dando voltas, porque lá em cima é que se ouve aquilo que se está falando. E como eu falava na sexta-feira, poderão escutar uma coisa, e uma coisa é ouvir, e outra coisa é escutar. Poderão ouvir um monte de outras pessoas. Porém, receber isso e produzir isso que está sendo falado, só o grupo que está em cima, ou lá em cima. Aqueles que desceram junto com ele, vejam, desceram, e esses sim tinham esse poder. Por que não tinham os que estavam abaixo se eles tinham feito? Porque Jesus já não estava aí. Ele tinha ido embora, tinha subido. Portanto, até mesmo os discípulos de Jesus, os apóstolos, que estavam aí, não puderam, não conseguiram. Ou seja, que onde esteja Jesus, onde esteja a manifestação dele, aí tem poder aí. Aí é onde está a promessa da adoção. Se ele está, estão os ministérios de Moisés e Elias. E se estão os ministérios de Moisés e de Elias, está se falando de adoção. Está se falando da ida para a casa de nosso Pai Celestial, a ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, aqueles que estão escutando, a esses dois que estão dando as instruções para a partida deste planeta Terra, irão com ele para a casa de nosso Pai Celestial. E tudo isso envolve ou abarca a adoção. A adoção. Isso é alguma coisa tão grande que quando você conseguir senti-la completamente ou por inteiro,
porque vejam, esteve em parte, no irmão Branham esteve em parte. Em uma porção disso, aquilo que vocês viram em parte, o verão no seu poder absoluto. Não um pouquinho mais, não. Isso é total, totalmente. O que viram em Jesus, também. O que também vimos em Adão, mas ele caiu da vida eterna. Adão podia dizer para esta árvore, eu não gosto dela aqui, deixa eu colocar ela para lá. Esta montanha, eu não gosto dela aqui, deixa eu colocar ela para o outro lado. Vê, mas ele não chegou. Vejam, ele não chegou nessa etapa de comer da árvore da vida. Tem um extrato também que eu estou procurando por aí, porque, olhem, Adão tinha que esperar que se fizesse carne para poder comer. Se fez carne, vejam lá, o verbo se fez carne em Jesus. Comeu-se da árvore da vida e obteve-se o quê? O novo nascimento, a teofania. E a segunda porção tem que ser pela mesma linha ou via, para que produza o mesmo resultado, fisicamente, no físico. E a árvore da vida, ao se fazer carne neste último dia e comer dela ou dele, o que vai produzir? O corpo eterno e glorificado. O que Adão não esperou, nesse tempo de prova ou provação, vejam, é o tempo que nós estamos passando, um tempo de prova, de provação, para depois então obter essa promessa. Mas Deus nos deu agora para comer dessa árvore, do qual estamos comendo, nada mais e nada menos que o título de propriedade, para colocar assim de uma forma que é algo abstrato. Tudo é simples, mas é tão simples que se não vigiamos, diz o irmão Branham, nos iria passar despercebido por cima em branco, e não captaríamos o que era esse processo, esse momento de adoção. Imagine que fosse ou é tão oculto, escondido, que até quando Deus cumpre essa promessa e está cumprindo essa promessa, não pode ser. A pessoa diz, não pode ser, mas esse não pode ser, mas olha só que isso não pode ser, mas é uma coisa positiva, vamos falar positivo. Outros dizem, não, isso não pode ser. Vê, tudo depende de como é a frase, como se coloca a frase. Não pode ser algo tão grande, pode ser tão simples, inconcebível a mente humana. Vê, mas para a mente dos filhos de Deus, aí pois sim. Você talvez como humano, não pode ser. Mas se tu prometestes assim, bem, eu vou agarrar com toda a minha alma, com todo o meu coração, e poderão dizer como disse Jacó aí para o anjo, não te soltarei até que receba a bênção de minha transformação. Estamos no tempo mais importante, que tanto desejaram os profetas, que tanto desejaram os santos do Antigo Testamento também. E o irmão Branham, e o nosso irmão William, e a nós nos foi dada essa bênção de permanecer hoje, aqui, um dia como hoje, no domingo, dia 15 de outubro, conversando. Tem uma parte que nós não terminamos, e para não deixar ela aí, essa parte do rapaz, do moço que foi tirado, expulso o espírito, a parte que conta-se em Lucas, porque lemos em Mateus 8. Mas a parte de Lucas,
já que talvez não tem a ver com o que viemos falando, mas, como dizia nosso irmão William aí numa conversa, pois a pessoa não tem assim na conversa, pode falar de diferentes, não tem assim uma coisa assim estabelecida, um protocolo, ele usava essa palavra também, protocolo, protocolado, porque isso é em Lucas 8. Busca também em Marcos. Marcos 17. Aqui está onde diz, porque diz, não permitiu aquele que queria ir-se junto com Jesus, não lhe foi permitido, que é essa aí, essa parte, porque tínhamos falado que isso que estavam falando com Jesus eram pessoas, porque aí em Mateus não diz, essas que estavam falando com Jesus eram pessoas, porque aí em Mateus não diz que era uma pessoa, senão que aí se vê como que são demônios ou coisas desse tipo, mas era uma pessoa que estava aí, com esse espírito, esses espíritos, e ninguém podia passar por aí. Mas depois, mais lá na frente, em Lucas fala de que essa pessoa, olha, diz assim, e Jesus entrando no barco, voltou-se, e o homem de quem tinha saído, expulsado os demônios, vê que era um homem, porque uns tinham dito, disseram, mas isso era um espírito, alguma coisa assim, porque Mateus não fala então dessa parte, não sei se mais embaixo fala, é em Marcos, né? Marcos é que diz que não, Jesus não o permitiu, não os permitiu, mais embaixo, porque ele quis ir. Mas a questão, o detalhe aí é que o homem de quem tinha saído os demônios lhe rogasse que deixasse ficar com ele, estar com ele. Mas Jesus o despediu dizendo, vai para tua casa e conta quão grandes coisas Deus fez contigo. E ele foi publicando, dizendo por toda a cidade quão grandes coisas Jesus tinha feito com ele. Ou seja, e em Marcos diz que lhe serviu. Quando despediu. Marcos 8, olha, o 8 também. Marcos 5:19. Marcos 5:19. Ao entrar no barco, o que tinha entrado demoninhado, vejam, ele rogava que lhe deixasse estar com ele. Mas Jesus não o permitiu, senão que disse, vai para tua casa e os teus, a família e tudo, para que contem para eles. E conta quão grandes coisas o Senhor fez contigo e como teve misericórdia de ti. Ao tirar esse espírito, Deus teve misericórdia. E foi e começou a publicar em Decápolis quão grandes coisas Jesus tinha feito com ele, e todos se maravilhavam, ou seja, serviu, foi de testemunho, foi uma testemunha daquilo que Deus tinha feito. Diz que foi uma tempestade. Não me atormentes, diz no 7 de Lucas, não me atormentes. Marcos 7 também. E clamando a grande voz disse, o que tens comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Te conjuro por Deus que não me atormentes. Esta é aqui, foi aí em Mateus, diz que antes do tempo. Vejam, tudo isso será tirado dos escolhidos de Deus e também dos familiares e de todos, de tudo. E Deus estará fazendo, vejam, uma obra de misericórdia. Ou seja, que o que Deus está fazendo hoje no meio da igreja é estendendo a misericórdia pela última vez. E isso que nosso irmão William escreve aí, Elias e Moisés, aquele que recebe a sua mensagem, recebe misericórdia, porque a misericórdia de Deus estendida pela última vez no meio da noiva. Mas vejam, por um outro lado, nós fomos e vemos a misericórdia de Deus pela última vez na manifestação do Filho do Homem, no irmão Branham.
Y Ele diz, a próxima vez que ele se revele ou se revelar será para juízo às nações que caíram ou que pecaram na sua forma de graça, no seu dia de graça, bem melhor, ou seja, a dispensação da graça. Porém, o que foi que aconteceu aí no meio disso? Onde está essa aclamação? Depois da aclamação, onde está essa voz de arcanjo? E então você vai vendo aí, vai identificando esse espaço, esse intervalo, que, por exemplo, o espaço do e a boa vontade do Senhor e o dia de vingança do nosso Deus. 2000 anos passaram e vê como se fosse isso corrido, seguido, continuado. Agora viram o Filho do Homem manifestado em misericórdia. Ou próxima vez, e a pessoa já vê como que isso aí, mas abriu-se um tempo, e até mesmo no final, lhe chama tempo sobrante, tempo que sobra. Ou seja, que até mesmo nessa brecha, entre a sétima era e a pedra angular, há um espaço aí de um tempo sobrante que sobra. E estão por aí, esses 3 anos e meio estão por aí, os quais entram no entrelaçamento e depois continuam para o cumprimento da metade da semana número 70 da profecia de Daniel, que está aí. Vejam, parou aí, se deteve o reino. A pregação do evangelho do reino, a dispensação do reino foi parada lá em Jesus, parou lá em Jesus. A pregação. Abre-se essa brecha, esse tempo que podemos dizer, chamar de brecha também, mas é um tempo de 2000 anos, e depois inicia-se novamente, começa novamente, tem-se a continuidade dessa dispensação do reino. Tem algo aí, porque então se entra para se cumprir a semana, a metade da semana número 70, mas numa outra semana. E tudo no entrelaçamento entre uma coisa com a outra. Entrelaça-se. Um evento com outro evento, um acontecimento com outro acontecimento se entrelaça. E estamos nesse tempo onde Deus está nesse entrelaçamento, estendendo essa misericórdia. A misericórdia pela última vez está aí. Lembrem-se de que Ele é o porteiro. Onde a porta está o nome. Aquele que está na porta é o que te convida para entrar. Não diz, não fala. Eu estou na porta e chamo, e bato. Se me abres, pois, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Tudo isso está se abrindo completamente para aqueles que são ordenados para transformação, que estão se preparando para isso, que estão levando a sério as palavras do precursor da segunda vinda do Senhor, nosso irmão William Marion Branham, e levaram a sério a mensagem que contém toda essa preparação que trouxe nosso amado irmão e amigo William Soto Santiago, o qual o veremos ele. A quem veremos? Veremos ele. E ele me disse que ia me ver. E já depois daí, todos os que virão de lá estarão conosco. Olhe como vai se movendo a ressurreição, diz. Ou seja, que vai ter um momento onde isso que foi visto, que o irmão Branham viu, que o anjo lhe falou, olha, diz que a mão ele moveu até lá, a sua mão, ou seja, como se a pessoa estivesse assim, de pé aqui, estamos do outro lado, porém, e quando tu vais falar, porque diz, eu vou corrigir isso que disse aí, e está, o irmão Branham está aí,
Y el ángel E o anjo le hace lhe faz, cuando uno está como hablando uma con alguien, el pessoa ángel está le hace, falando com alguém, a pessoa faz um gesto assim e pega na pessoa, porque tem essa afinidade, porque a pessoa aprecia a pessoa que está mostrando. E olha aí, ¿ve? vê Y con ese, porque él dice Ve. que lo regañó que o repreendeu cuando dijo que quando no disse hiciera que eso, não se fizesse lo dijo isso, con amor. mas falou isso com amor. Él tenía Ele tinha ese amor. esse amor. Como él siempre nos trataba Como ele con sempre amor, nos tratava com amor, él nos regañaba. ele nos repreendia e a pessoa estava aí meio, e essa Parece como si le hubiese parece dado como se una tivesse dado pela. na pessoa uma Yo pisa. creo que era mejor la pela Era que- melhor a pisa do que no que diz respeito ao olhar. Quando ele olhava assim para a No, pessoa, te quedabas destruído não, tu una ficavas semana, destruído por uma Después no había ni semana. cómo mirarle la Não cara. tinha nem como olhar para a cara dele. Pero ese es el amor de Mas esse é o amor de Deus. O amor de Deus é o que? Corretivo, Dios. Y cuando corrige. demuestra allí, E quando mostra isso aí para ele, ai, mas por que lá? Eu não entendo isso. E aí ele vai para a Escritura dice que el ángel e diz que o anjo y él descendían. e ele desceram. Bueno, Bom, ahí, até aí, porque todo eso tiene tudo que ver isso con tem a ver com el cumplimiento pleno o de la pleno visión, cumprimento da visão da carpa, en donde da ya tenda, el ministerio allí onde já tinha o ministério aí obrando, Diz que operando em operação. Diz que passava, tudo estava passando e todavia o anjo e o irmão Branham estavam na sexta dimensão. Ou seja, que o que estava acontecendo aí era com outro ministério. E estavam acontecendo milagres. E tinha pregação, e tinha todas as coisas. E ainda o anjo não tinha descido ainda, o anjo. E nós devemos ter isso sempre em mente, na mente, porque já estivemos escutando e continuaremos escutando até um certo momento a pregação. Depois virão, outras coisas virão depois. Mas já uma das partes se está cumprindo. Mas de uma forma tão simples que só vocês que me escutam e os que estão me escutando na América Latina e no Caribe são os que compreendem, entendem. Vejam, o irmão Branham falava, mas eu não entendo. Por que aí? Agora, uma das coisas que estava acontecendo nesse lugar, nessa reunião ou atividade que foi, já estava estabelecido. Nós lemos isso faz pouco tempo. Já estava estabelecido, ou seja, já se tinha ordenado, tudo estava ordenado. Já se tinha tido um processo e tudo estava encaixando ou encaixado no seu devido lugar, as peças, para que, quando ele fosse até esse momento, tudo já estava. Não era que em última hora estava-se aí, não. Tudo já estava estabelecido, preparado. E era uma coisa comum nesse povo, desse grupo, desse lugar. Era uma coisa que já se vinha fazendo. Não diz que os milagres serão uma coisa comum? Isso vai começar assim, desse jeito, uma coisa comum. Olha, o maior milagre já está acontecendo. Você é um milagre. Você mesmo é um milagre. Já está acontecendo o milagre. Depois, fisicamente, vamos ver. Vai ser mais visível. Mas você quer ver já, agora, ver um milagre, agorinha. Olhe para o lado e olhe o seu companheiro. E olhe você mesmo, olhe para si. Eu sou um milagre. Meu irmão é um milagre. Todos somos um milagre. Ou seja, que já progressivamente vamos ir vendo e vai ser uma coisa comum. Assim que continuem em frente se preparando para obter a adoção, a qual é uma coisa que já está se trabalhando. Deus já está trabalhando no corpo, na alma, espírito e corpo da pessoa. Deus já está trabalhando ela. Não diz que em torno dessa palavra Sara e Abraão foram rejuvenescidos? E nós falamos isso muitas vezes. Leia essa escritura bem direitinho para que você veja o que é que tem aí, encerra-se aí, porque em torno disso, ao redor disso é que vem algo primeiro
interiormente. Que quando você fale aquilo que você falar, é isso, esperando a manifestação dos filhos de Deus, diz Paulo. E aí se cumpre essa escritura plenamente em você e em mim. Bom, que Deus os abençoe, que já as aulas das crianças já devem estar por iniciar, por começar. Já são as 8. E tem que entrar a tempo, antes que bata a campainha. Não desejamos também que as crianças percam essa parte, já que os pais os trazem de manhã para que estejam aí nesse companheirismo com as professoras. E não queremos e nem desejamos pegar o tempo delas, senão que pelo contrário também tenham essa partezinha que as professoras fazem com muito amor e carinho e os preparam para que estejam aí com as crianças. E depois eles escutam isso que nós falamos, mas para que não se sintam, então falamos lá e eu estou aqui. Vamos parar por aqui, deixar por aqui, orando a Deus para que Deus nos dê muita palavra e nos fale diretamente ao coração, como sempre Ele fez ou vem fazendo e continuará fazendo. E nunca percam o pilar de fogo. Sabemos onde ele está, portanto nunca o perca, mesmo que aparentemente ele não esteja visível. E seja de uma outra forma, de um outro jeito, sempre lembre-se que é Ele. Bom, que Deus os abençoe e Deus os guarde a todos. Deus abençoe. Muito obrigado, Pedro. Deus te abençoe. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez.